O racismo estrutural é um argumento que foi defendido muito por Silvio Almeida e depois foi tematizado também por um grande amigo, militante, ativista também, professor da USP, o professor Denis Oliveira. É interessante entender um pouco essa ideia de estrutura, né? Estrutura é aquilo que, de algum modo, ela se perpetua na história e ela marca, ela cria alguns marcadores que, independente de lugar ou de temporalidade, eles ficam, eles permanecem. Então, quando a gente olha para a condição do negro, a condição da construção do racismo, que ela é pautada muito na ideologia da supremacia racial, na criação, né, na invenção de uma pseudociência chamada eugenia. Então é uma construção com argumentos frágeis, inválidos, mas que ela vai se consolidando em diferentes sociedades. No Brasil não é diferente. Então é dali que vem o argumento que o negro é inferior, que a África é retrógrada, que não existe uma civilização que tem origem, né, no continente africano, e muito menos se perpetua aqui no Brasil, e que a contribuição ou a presença africana no Brasil, negra, ela não é um argumento que consolide desenvolvimento para o país, né? Então isso é construído, né, intelectualmente, teoricamente, e vai sendo composta a sociedade, a organização da sociedade, a partir dessa argumentação. É isso, então, que seria um identificador possível de uma estrutura com essa perspectiva de uma estrutura do racismo. Quando essa estrutura ela não é revista, enquanto ela não é revista, as marcas do racismo continuam, elas permanecem. Então essa é parte da luta do movimento negro, de rever esses espaços, até porque esse racismo estrutural ele pode e leva, muitas vezes, ao racismo institucional. Então, onde as instituições operam por essa lógica argumentativa que é frágil, é falsa, né? Mas ela vai se tornando, né, uma pseudo-verdade. Quando isso vai para o cotidiano, a gente tem uma outra esfera do racismo, o racismo cotidiano, o racismo recreativo, quando é brincadeira. Mas não é uma brincadeira, isso é construído. Então, ainda na sociedade brasileira, apesar de todos os avanços de lutas, né, do próprio movimento negro, é importante a gente colocar esse reconhecimento na conta dos ativismos sociais, porque antes das medidas públicas, medidas de governo, iniciativas privadas e empresas, para tentar reverter o racismo, isso é uma luta do movimento negro, reivindicando essa pauta. Então, aí que nós avançamos, né, até chegarmos à criminalização do racismo. Então, nós atingimos o patamar maior no campo jurídico, que é a criminalização do racismo. Embora se prender uma pessoa por racismo ainda seja difícil, porque aí vão ter os atenuantes disso. Mas se comprova que o racismo é crime. Aliás, é o mesmo mecanismo que foi usado para o movimento LGBTQIAPN+, para criminalizar a homofobia. A luta do movimento negro é a luta que praticamente ela dá chaves para todos os movimentos sociais, de argumento para a reivindicação da sua condição de existência. No Brasil, foi construído durante muito tempo o argumento da democracia racial, que aqui não tinha racismo devido exatamente às miscigenações, às celebrações culturais, né, nas quais é possível encontrar pessoas negras e pessoas brancas, porém isso não era o suficiente, não é ainda hoje o suficiente para reverter outros quadros e outras camadas da sociedade. Então, o acesso a oportunidades de melhor renda, de melhor moradia, de saúde mais adequada e mesmo do reconhecimento dessa produção cultural fora de um eixo mercadológico.
de interesse, quando é de interesse. Quando não é de interesse, ela é apagada, ela continua ficando invisibilizada. Óbvio que iniciativas governamentais em diferentes áreas têm auxiliado nesse processo. Então, por exemplo, as leis de incentivo à cultura. E é importante dizer isso para também salientar que a cultura não pode ser vista apenas nessa dimensão, que já é importante, estética, artística, mas a cultura como um todo. A cultura como o modo como nós falamos a língua portuguesa, o modo como nós vestimos. Então, muitas camadas são constituintes desse nosso modo de falar e que tem contribuições indígenas e africanas. Então, palavras que só tem no nosso português, só nesse português falado no Brasil. Não existe no português de Portugal. E mesmo o português em outras colônias, até mesmo africanas. Elas são um arranjo de coisas que aconteceram aqui. Então, quando a gente pensa no racismo estrutural, ele ainda tenta invisibilizar, esconder e maquiar esses pertencimentos e essas contribuições. Tem que se reconhecer esse caminhar, reconhecer essas contribuições em todas as áreas e, a partir delas, construir as novas pontes, outras pontes, para que a gente vença essas rupturas também no campo, nessa perspectiva de racialização da sociedade brasileira. Então a gente tem o composto, né, de que ainda existe uma supremacia racial sendo colocada, em que é o fenômeno estudado hoje, fartamente estudado como o fenômeno da branquitude, que necessariamente não se aloca apenas no tom da pele, mas e sim num comportamento sutil, muitas vezes, e outras nem tanto, que permeia o modo de pensar, racionalizar essa sociedade, mesmo de senti-la. E o que eu quero negar diante disso? Então, esse fenômeno da branquitude é que é o grande desafio hoje para se desconstruir essa narrativa. Isso se faz na teoria, dentro da academia, mas também em todas as narrativas que nós temos na composição do nosso povo. Então, na cultura popular, o que é uma cultura erudita, o que é uma cultura popular, se é que essa distinção existe. Porque existe toda uma erudição na narrativa popular. Então, quem cria essas camadas hierárquicas? Então, isso tudo é válido para pensar essas contribuições da comunidade negra e indígena, que não são apenas no âmbito da cultura artística ou estética ou simbólica, mas também, sim, no mundo das ciências, no mundo da tecnologia. Aliás, os escravizados que foram escolhidos para vir para cá foram escolhidos por etnias que já dominavam conhecimentos na agricultura, na pecuária, na metalurgia. E essas contribuições precisam ser ditas. O momento é de um grande diálogo, que todas as instâncias institucionais, público e privadas, precisam rever os caminhos, da sua constituição social, econômica e política, entender que essa diversidade, mesmo diante da crítica, que é uma crítica que precisa ser feita do cenário do mundo capitalista, que se coloca ainda numa perspectiva de dominação, então ela precisa ser feita, isso não é somente o Marx que faz essa crítica. Todas as sociedades fizeram essa crítica a um modelo de mundo que se impôs aos outros. Sociedades que não estavam pensando necessariamente nessa chave burguesia-proletariado. Essa é uma chave que Marx encontra na Europa. O mundo está em crise. O mundo moderno vive uma crise de si. Então, o racismo ele opera impedindo tudo isso também. Então, as religiões ou as espiritualidades de matriz africana, elas vão ser colocadas nesse lugar. Até hoje, por exemplo, quando a gente fala a própria ideia de demônio ou de diabo, elas não existem na narrativa africana. Elas não fazem nem sentido. Então, no mínimo, é um argumento falso. No mínimo, para a gente pensar numa perspectiva científica. É um argumento não válido. Quando eu tenho essa marca estrutural que já constrói que toda essa narrativa vinda de determinado lugar, ela se sobrepõe a outra, qualquer arranjo
que essas culturas, que essas civilizações apresentem, eles vão ser colocados como menores. Então, a forma mais perversa dessa violência até hoje, o ataque que se faz às representações dessas religiosidades no Brasil. Que a crítica, quando feita, ela deve partir de dentro. Nós mesmos questionarmos, e ouvindo sim a crítica que vem de fora, desde que ela tenha a sustentação necessária, efetivada, num campo ético, não quando ela é disforme. Então essa revisão, esse acompanhar essa temporalidade, num diálogo profícuo, num diálogo em que celebramos diferenças e encontramos campos de convergência. Eu gosto muito de lembrar aqui um intelectual quilombola, recentemente falecido, que é o Nego Bispo, quando ele fala dessas confluências. Nós não vamos encontrar a totalidade plena, olha, é um espelho, eu olho para o espelho e está tudo certo. Não, é diferente, mas converge. Então, nesse sentido, a gente faz uma reversão dessa ideia de estrutura utilizada como negação do outro, mas de uma estrutura, talvez, né, vamos trabalhar aqui com a ideia de Lévi-Strauss, numa estrutura, talvez, simbólica de elementos que nos aproximam num sentido de vida. Talvez essa espiritualidade, mais do que uma religião em si, que ela esteja faltando. Porque em todas as grandes religiões, quando a gente pega o sentido moral, ético que elas apresentam, elas estão falando de ser com o outro. Elas falam isso o tempo todo. O budismo fala, o cristianismo fala, o candomblé fala, a umbanda fala. Aonde falha? No exercício prático disso. Então, muitas vezes as pessoas se dizem religiosas de algum segmento, mas quando elas se voltam efetivamente para a sua praxis, elas contradizem, assim, quase que na totalidade, aquilo que elas dizem representar. A narrativa "não faça aos outros o que você não gostaria que lhe fizesse" aparece no Evangelho, aparece no budismo, aparece no candomblé, aparece nos textos de Fá da tradição iorubá, aparece no Ubuntu. Somente sou quando o outro é. É presente em muitas culturas, talvez esse seja um eixo principal para conversarmos sobre tudo isso. E desconstruir os argumentos frágeis, falaciosos, mentirosos do racismo, da homofobia, da LGBTfobia, do capacitismo e de todas essas incoerências que ficam cada vez mais evidenciadas à medida que a sociedade consegue perceber-se na sua diversidade.